necessidade que a igreja tinha de orientar votos, uma característica muito comum da igreja católica na Europa. Por exemplo, e de qual se beneficiaram imensamente partidos europeus do pós-guerra como a democracia cristiana da Itália. A ciência política já documentou fartamente o fato de que as pessoas têm necessidade de orientação de voto em episódios eleitorais e que as igrejas costumam ser muito eficientes nessa tarefa de ajudar a distinguir candidatos identificados com certas causas, convicções e valores. Grande parte da Igreja Católica se movia pelo princípio da opção preferencial pelos pobres, pela doutrina da teologia da libertação e pela ideia de que a fé tem que transformar a vida social. E esta foi a moldura de convicções no interior de qual muitos quadros católicos foram formados e encaminhados para a política institucional dos anos 1980 em diante. Nesta lista de líderes formados pela Igreja da Libertação se pode incluir, por exemplo, uma grande parte dos quadros do Partido dos Trabalhadores, a começar pelo próprio ex-presidente Lula. A proporção que a Igreja Católica deixava de prover quadros para a política, os ultraconservadores pentecostais e neopentecostais assumiram a função de indicar e eleger candidatos ligados aos seus próprios quadros. Bispos, pastores e missionários das congregações pentecostais começaram a ocupar e conquistar a hegemonia nas casas legislativas Brasil afora, das câmaras dos vereadores, às assembleias legislativas e então ao Congresso Nacional. E o humanismo cristão católico, com a sua opção pelos pobres e por minorias, que chegou a ser importante na agenda política nos anos 1970 e 1980, foi substituída pela pauta de costumes ultraconservadora e reacionária, que não apenas conquistou cadeiras no Legislativo, mas, enfim, conquistou a presidência da República. E assim foi que o cristianismo na política deixou de ser sinônimo de justiça social e igualdade nos anos 1970 e 1980 para ser agora sinônimo de aversão a direitos e liberdades. E a Bíblia deixou de ser sinônimo de libertação para ser um chicote que se instala no lombo de minorias e meio à opressão. Sejam bem-vindos ao programa Politicando. E você já sabe, a ideologia do nosso programa foi feito para você, por você, para você e com você, porque você sabe que você é uma parte ativa do nosso programa aí nas redes sociais. Falaremos de política na linguagem popular, clara, simples, livre, leve, solta, livre, leve, livre. Precisamos entender que é preciso falar de política? Sim. Precisamos participar ativamente do processo eleitoral? Também. Que é preciso nos apoderarmos dela? Sempre. Porque se nós, cidadãos de bem, nos afastarmos dessa política, pode ser que venham aqueles mal intencionados, loucos, em peles de cordeiro e se apoderem dela e você não vai ficar legal nessa história. A maioria das pessoas dizem: eu não gosto de política, eu não falo de política, política não se discute. Entendo, compreendo, aceito, porque sei que o povo está machucado, magoado, triste, decepcionado, saqueado, mas o povo precisa entender que é necessário encontrar força para mudar, porque se você não votar consciente, pode ser que alguém que te governe seja muito inconsciente. Você já sabe que você pode seguir todas as nossas redes sociais e toda a programação da nossa TV Zona Oeste.
deixa a gente ser a sua voz, conta pra gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, @Zona Oeste TV. A primeira parte do nosso programa a gente deixa no ar o que vocês acham. Então a pergunta de hoje vocês vão botar os comentários de vocês aí. Não coloca no Instagram, porque a gente não tem ninguém moderando no Instagram, tá? A gente está moderando no Facebook. Então você vai no Facebook e a pergunta é: vocês acham que a Igreja Católica exerce ainda hoje a mesma influência na política, assim como exercia na sua fundação? Vocês acreditam nisso? Vou repetir a pergunta, tá bom? Aí eu vou pedir para a Paty escrever essa pergunta aí também, tá, Paty? Vocês acham que a Igreja Católica exerce ainda hoje a mesma influência política, assim como ela exercia lá atrás na sua fundação? Rei, quantos anos tem que a Igreja Católica foi fundada? Ela foi fundada 360 anos depois de Cristo. Isso quer dizer que foi há... quantos anos atrás? Só calcular. Não, tô brincando, não tem problema, tá tranquilo. Vamos lá, vamos continuar. Estamos de volta no nosso programa Politicando. Vai nas nossas redes sociais, @Zona Oeste TV, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Vocês já sabem que eu sempre trago 2 convidados para fazer esse programa com a gente. E não seria diferente hoje. Eu quero convidar para estar com a gente hoje aqui no nosso programa para atender a vocês e a todos nós, 2 convidados ilustres, 2 pessoas de bem e de muita luz. O primeiro é o coordenador logístico da ONG ASFEAC, Tiago Almeida. Pode sentar aí, Thiago. Tenta ficar de frente para lá, tá bom? Quando você for falar comigo, você só vira um pouquinho o corpo assim para o pessoal poder... Pode sentar de frente, Thiago. Pode sentar de frente. Sim. De frente para lá. Sim. Isso. Quando você se dirigir é isso. Mas assim, tá bom? Obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou precisar que você fale mais alto, para que as pessoas em casa, elas ouçam bem, porque o microfone está longe, aí elas ficam pedindo, fala mais alto, fala mais alto. Eu falo meio baixo, mas eu vou tentar. Igual eu tô impostando a voz. Melhorou agora? Sim. Vamos lá, eu vou apresentar o nosso segundo convidado. Ele é um líder comunitário, o nome dele é Fabiano Alves. Gratidão pela sua presença, Fabiano. Boa noite a todos. Eu tô parecendo aqui a aeromoça, né? Tô parecendo comissário de bordo. Por aqui, pela direita, passeio, máscara, não sei o quê. Bota tudo direitinho para que vocês estejam bem na fita. Tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso programa. Gratidão pelo convite. Eu sei que você é bem tímido, Fabiano, mas a gente precisava do seu testemunho, vamos falar assim de alguma forma. Tá bom? Sou um pouco mínimo, bastante. Não vai doer nada, vai terminar rápido, tá? Então é isso, gente. O nosso programa, ele começa, a gente coloca um vídeo, tá bom? E aí nós vamos comentar esse vídeo, nós e as pessoas de casa, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Pode soltar o vídeo, Paty. Atendendo ao chamado do Papa Francisco de que os cristãos devem, por obrigação, se envolver na política para contribuir com o bem comum, o Ministério Fé e Política da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Cuiabá trouxe o bispo da Ilha de Marajó, no Pará, Dom Luiz Ascona, e o padre Paulo Ricardo, da Paróquia Cristo Rei de Várzea Grande, para refletirem sobre a participação do católico no meio político. O encontro também reuniu participantes das dioceses de Cáceres e Rondonópolis, além de fiéis e sacerdotes de Cuiabá e Várzea Grande. Eu sei que a desilusão é muito grande no nosso país, mas quanto mais desistirmos, mais as autoridades terão o direito de fazer o que bem entendem, porque ninguém está preocupado com nada e cristão não pode pecar por omissão. Omissão também é pecado. De acordo com o padre Paulo Ricardo, o envolvimento do católico na política é sinal maduro de conversão. O católico é chamado ao amor, a amar Deus, muito concretamente. E esse amar a Deus, ele tem que se encarnar. Tem que ser uma realidade que envolve toda a nossa vida, inclusive a nossa vida social e política. Por isso, se a nossa conversão
ainda não inclui uma conversão na vida política, nossa conversão está incompleta. O bispo espanhol Dom Ascona está no Brasil desde a década de 80. Pelas várias denúncias sobre a situação da exploração sexual de crianças, tráfico humano e a falta de políticas públicas na região do Marajó, ele é constantemente ameaçado de morte. Durante o encontro, Dom Ascona afirmou que a corrupção política nacional é reflexo dos pecados individuais de nossos representantes. Muito bem, essa última frase foi ótima. A corrupção na política é resultado do processo individual de cada um, não quer dizer que seja regra da política. Eu já ouvi dizer que é o mal social, né? No Brasil, a corrupção já é tipo o mal social. Tipo, todo mundo assim já tem uma espécie de corrupção. Até mesmo você sem querer, você acaba entrando na corrupção no Brasil. Não, eu não. Eu não. É tipo, uma coisa que eu vou dizer pra tu, seja no trânsito, seja em qualquer momento assim, você tá disposto a dar na corrupção. Seja coisinha pequena. O que seria no trânsito? O que seria uma corrupção no trânsito? Cara, porque vamos lá, você tá no trânsito, aí você tá com uma irregularidade, um guarda te para no teu carro, no teu veículo. Aí, naquele momento, ele vai te cobrar um dinheiro, porque você não tem dinheiro Tenta pra falar com o pessoal em casa. Desculpa, gente, perdão. É novo isso pra mim. Não, aí eu você sei não tem disso. dinheiro, você não tem o dinheiro pra você consertar o carro. Vamos lá. Desculpa, você que tá fugindo um pouco do assunto, mas é que Não tá fugindo não. Você não tem dinheiro porque você não tem condições de você pagar o IPVA do carro, certo? Mas você precisa do carro. Se você não tem condições de pagar o IPVA do carro, você não deveria ter o carro. Mas você precisa do carro para trabalhar. É a única coisa que você tem para carregar, de repente, a sua comida, não sei o que, alguma coisa. E você também está trabalhando informal porque não tem emprego. Certo? Aí o guarda te prende. Aí o guarda te pega e te prende. Não, o guarda não te prende, ele te segurou na blitz. Então ele também vai fazer o seguinte, pô, você não pode perder o carro. Ele não quer te prender. Então ele vai te pedir uma corrupção e você às vezes. Aí você paga, os dois. Mas você meio que é obrigado a fazer isso. Você vai perder o carro, você vai perder isso eu não estou falando você vai perder a fonte de renda da tua família. Então meio que sem querer, você acaba entrando na corrupção. Entendi. Não é porque acho que a pessoa queria, eu acho que todo mundo quer ter condição de pagar teu carro. Acho que às vezes a pessoa comete isso porque não tem condição. Desculpa, eu fugi do assunto. Não fugiu não, é isso aqui. O que vocês entenderam do vídeo? Cara, eu discordo um pouco do que o Thiago falou. Eu já acredito que é um pouco opcional a corrupção da pessoa. Tipo assim, a gente tem a escolha de fazer a atitude de ser corrupto ou não, se corromper ou não. Isso aí, independente da situação. A gente se coloca na situação. Existe no caso, como eu falei, a necessidade da outra, mas aí se você quer pegou porque você se colocou nessa condição. Agora, vamos em relação ao vídeo ali, que eu entendi do vídeo. Para mim, a Igreja Católica, para mim ali, é a primeira que não pode falar nunca em corrupção, porque para mim o mais corrupto do mundo é a Igreja Católica desde antigamente. Até agora omissão. A igreja lá no Vaticano, as paredes são de ouro maciço. Se fosse para ajudar, né? E em relação a... Pode falar. Em relação a corrupção, é desde antigamente, quando vocês tinham que pagar para você ser salvo pela igreja, né? Falaram tinha que ser pago a salvação. Disse que antigamente, eu não sei, eu não vivia nessa época, nem sou teólogo, nem professor de história, nem nada, mas alguém e ele estava comentando com a gente que antigamente a igreja ia na casa das pessoas e falava assim, ó, assina aqui que você vai entregar a sua casa ao reino dos céus e você vai ser salvo. Então a pessoa dava a casa para a igreja. Mas hoje em dia acontece na igreja evangélica. Sim. Então a corrupção. Então, será que é corrupção? Isso não é corrupção. Pode ser uma manipulação, uma enganação, né? E a pessoa ali está precisando, ela quer ser salva, e ela, minha amiga, perdeu um cordão com um anel. Entendeu? E o namorado dela perdeu o único galo que eles tinham e foram para casa a pé. E com fome. O lanche dela, ela ficou... Entendeu? Então, eu acho... que o Fabiano falou a palavra correta. Opção. É opção. Né? A corrupção é sempre opção, eu acho. Não existe nada que possa falar para você assim, rouba, faz a coisa errada. Não existe isso. Oi. Então, se corrupção é opção, então não existiria vítima da sociedade?
Então, vítima da sociedade, eu encontro que vítima da sociedade é uma coisa, opção é outra coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele foi criado no aço, hoje ele trabalha num lugar bom, ele mora numa casa boa, mas os amigos dele continuam lá traficando. É uma opção. Ele teve a opção de Ele sair poderia ter daqui. ficado lá. Vamos lá, É isso? posso citar mais uma solução? Pode. Essa questão de opção, vamos lá. Eu sou um pai de família, tenho uma casa, todo mundo precisa de luz elétrica. Sim. Mas eu fiquei desempregado. Eu não tenho, meu filho vai ficar no escuro, eu não vou ter geladeira. Como é que vai ser? Estou desempregado. Mas eu não tenho como pagar minha luz. Vamos lá voltar ao lance da corrupção novamente. Sim. Eu novamente, como o governo atual não me dá concessão nenhuma, novamente eu preciso o quê? Eu vou precisar me corromper. Eu vou ter que ir lá fazer aquele Mas esquema você acha gato de pra ser verdade pai. que não existe um quintal para capinar? Você acha de verdade que não existe um sacolé para vender na praia? Alguém que paga o quintal paga 400 reais para pagar de luz? Não. Se você me falar, eu vou lá agora procurar Mas esse aí dinheiro. já se Pô, diz. mas tu tá ganhando mais do que Ué, cara, eu. mas eu vi quanto tá a 4 luz. dias por Eu vi dia. quanto tá vindo uma luz do aluguel? Sim. Uma casa mais simples hoje em dia, ela está vindo 300 reais. E eu pago a minha. Então, cara, mas aí se você tivesse esse quintal aí, às vezes eu não sei, cara, é muito Não, difícil. Thiago, É muito difícil você julgar continua. isso, mano. Não, ninguém tá julgando. Não, tá? No Brasil, o nosso Ninguém tá país, julgando. o nosso país, eles nos, o que eu quero dizer, é claro, a gente pode ter que ser digno e Ninguém honesto. tá julgando. Ninguém, eu não estou falando que a gente tem que ser desonesto, muito pelo contrário, a gente tem que ser mais honesto possível. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você é obrigado a entrar numa rede de corrupção, mesmo que Por você exemplo. não queira. Eu não quero que você corrupte. Vamos lá, eu tenho certeza que todo mundo quer pagar a tua luz. Ninguém Mas quer você cesta tá- básica, mas não quer vamos lá, condições de eu vou limpar o comprar quintal, beleza, eu vou limpar Entendeu? o quintal. Aí o cara vai limpar o quintal, eu ganho 50 reais de diária. Eu não vou pagar a luz, eu vou comprar comida. Isso aí. Sim, mas mas aí no aí dia é seguinte você tem programação. outro, você tem outro. Mas ninguém está discordando de Não, você, tá eu entendendo? também concordo, Não é a gente tem isso, que ser não. honesto aqui, não estou falando pra gente ser desonesto. Todo mundo está de acordo que o governo não ajuda a gente, não. Tá todo mundo de acordo. A gente está o tempo todo com o pé em cima da tua cabeça. Você ganha dinheiro, você perde esse dinheiro em algum momento. Isso é opção. Mas isso eu quis dizer, mas Entendeu? você é obrigado É a entrar no triste. sistema. Uma hora que você fala, pô, acabou. Entendeu? Isso é opção. Eles têm a opção de fazer ou não fazer. É opção, é opcional. Eu acho que, desculpa, mas eu acho que isso não é opção. Eu acho que isso já passa para uma parte obrigatória, porque você não vai deixar de alimentar o seu filho, como o Thiago já havia dito, para você pagar uma conta de luz. Com certeza, se você estiver na situação, você vai deixar de pagar a conta de luz você vai alimentar seu filho e não vai deixar o seu filho sem luz. Na hora do esquema lá que você está com seus filhos passando necessidade, fome, que tem muitas pessoas que estão assim, hoje em dia, elas vão infelizmente não querendo entrar na corrupção, porque a política, hoje em dia, a maioria deles são corrupção. Então, infelizmente, a população entra como corrupto porque A pessoa acaba dizendo assim, eles voltam a roubar também. eles colocaram o povo na corrupção para serem corruptos. O sistema meio que te obriga a você... Não colocou o povo na corrupção. Ele tirou o dinheiro do povo, E aí tirou o o povo dinheiro tá do povo. sobrevivendo. E aí é uma selva, né, que você mata Exatamente. para comer. Você já É viu isso. aqui o país... Mas se a gente vê pelo outro lado, sem olhar o vitimismo, podem perguntar assim, quem mandou você ter filho? Sim. Entendeu? Porque tem gente que eu não tenho, sabe que eu não tenho condições. Longe de mim julgar. Eu tenho uma filha e quero ter mais 5. Quem tá aqui sabe que eu já falei isso várias vezes. E o dia que a minha filha não tiver para comer, eu vou inventar uma forma dela comer. Isso aí é sobrevivência. Sim, aí entra o costume. Ele diz que nem a Zandra falou, é o costume da pessoa sempre se escorar em alguma coisa. Todo mundo faz isso. Não, você tem a opção de parcelar uma conta se atrasou, você tem várias opções de não aderir isso. Tipo assim, eu não estou discordando, eu estou impondo assim, um ponto de vista diferente. A corrupção, outro ponto sim. de vista, Thiago. A corrupção, ela é opcional. No meu ponto de vista, sim. Você se corrompe se quiser. Por exemplo, você ficou desempregado, mas o tempo que você trabalhou, você não fez um pé de meia, você não fez uma estrutura para você calhar Sim, um você dia, ficar você desempregado. ficar desempregado. Então, Por isso exemplo. tudo assim, é pensamentos. Tipo assim, óbvio que ninguém tem a vida perfeita. Sim, não estou falando isso. Óbvio que problemas acontecem, todos têm. Óbvio, eu sou cheio de problemas. Só que, tipo assim, nem por isso eu vou me corromper. Agora, que o governo Entendeu?
que o governo está deixando assim, muito difícil para o brasileiro, tá? Por exemplo, se a polícia te parar na Europa e você estiver irregular, primeiro, que quase não pega ninguém irregular, porque não está no DNA deles, não passa pela cabeça de um europeu. O país dá condição para eles então, ilegal. Isso que eu ia te falar. O país dá condição lá. É governamental, isso daí isso é cultural, isso é histórico. Né? Na Europa, eu morei muitos anos na Espanha, todo mundo já sabe disso, não passa pela cabeça de um europeu ter um carro atrasado, ter um carro sem pagar o IPVA, não passa pela cabeça dele. Se ele tiver e se ele for parado, na realidade, eles são parados muito por excesso de velocidade, por avançar sinal. Aí o IPVA deles é muito mais barato que o nosso, o país deles é mais... Sim, mas não estamos falando disso nesse momento, estamos falando do ato, da atitude. Já falamos que é um país que não te dá condições de nada, isso é claro, notório, denunciável, viver neles, é isso. Sim, estamos mais, assim, você acha que todos os políticos que estão lá dentro roubam? Todos? Não, acho que não. Eu também acho que não. Não. Eu também acho que não. Mas você pode gente que tá lá dentro IPVA muito boa. Você paga, lá na Europa você paga numa moto, vamos lá, um valor de R$18 no IPVA. Aqui você paga 300 e poucos reais. Começando já pelo imposto. Então, olha a corrupção já chegando a você sem você querer. Eu não quero ser corrupto, mas pô, 300 e poucos reais. Só terminar isso aqui. Aí se a polícia te parar, ela vai te multar. Se você falar assim, não, mas você vai preso. Verdade. Por extorsão. Entendeu? Não tem forma de você corromper a polícia. Funciona o sistema. Mas também o governo funciona. Então ele te dá toda a estrutura. Se você for corrupto é porque tu é safado mesmo. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Eu passei. passei... Você queria falar alguma coisa, né, Sandra? Qual é o valor do salário mínimo hoje? Aqui no Brasil? No Brasil. 1.039, não é isso? 1.045. 1.045. Uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que é o normal, vamos botar o normal. Eles vivem numa casa que o governo, que eles têm direito, na Constituição diz que a gente tem direito à comida, moradia, a tudo isso aí, né? Claro. Então, que a gente não tem essa moradia. A gente não tem essa moradia. E aí a gente precisa, eu tenho 3 filhos, o governo não me dá emprego, eu estou desempregada. Ainda te rouba cada dia, um pouco que tu recebe. Eu estou desempregada. Eu estou desempregada. Isso comigo, vamos dizer, eu estou empregada. Eu sou empregada, eu ganho R$1.035, não é isso, gente? R$ 1.045. R$1.045, tá? Eu trabalho R$1.045. Eu pago R$600 de aluguel, 400 de luz, 138 de água, 600 de comida, que é pouco para 3 crianças. Como é que eu pago isso tudo sem me corromper? Eu gostaria de perguntar isso para vocês. Não, eu nem vou te responder, porque a minha resposta não seria caminhando frente a essa câmera. Primeiro, você não vai dar, se você não tem condição, você não vai ter os 3 filhos. Essa questão tipo assim, eu vou te ser bem claro. Desculpa, você não tem... Eu trabalhei com pessoas chinesas. Eles não têm condições, eles não têm filho. A vida deles... Mas eles têm governo. Não, organização. Eles têm governo. Aqui no Brasil... Começando que a laqueadura é possível. Não, e aqui não é. Aqui não é. Entendeu? Eu faço tudo. Entendeu? Mas eles vivem no Brasil desde sempre. Eles vieram pra cá, pro Brasil, ferrado, quebrado. Ah, tá. Ele tá falando dos chineses que moram no Brasil. Moram no Brasil, vieram quebrados. Sim. Então eles vivem nessa política que nós vivemos. Eles não tinham nada e hoje eles têm tudo. Eles têm 2 lojas, casas, apartamentos. Mas não existe um sistema de que os chineses não pagam imposto? Não existe esse sistema não. Eles pagam imposto. Na Espanha os chineses não pagam imposto. Aqui eles pagam. Cheio de loja lá. Pagam porque eu convivi muitos anos. Eu sei que sim. Não. A gente paga 56%. Ricardo, os empresários têm que pagar 30% dos vocês poderiam só responder a pergunta pra gente não sair. Então, eu vou chegar lá. Uma família. Eles se programam para não ter essa quantidade de filho até ter uma vida estabilizada. Porque eles são acostumados com o governo desde cedo a serem educados assim. Sim, a culpa não estou falando então, a culpa não é do povo. Mas nós temos a opção de fazer ou não, gente. Mas é opcional, sabe? É opcional. Sim. É opcional. Você tem a opção de fazer ou não, isso é cultural. Essa opção é cultural. Mas se você tiver força para mudar, você muda. Sim.
Eles têm, desculpa, mas a China não é o maior exemplo disso, até porque eles são a maior população do mundo, eles são bilhões de pessoas. Por isso que agora eles têm em mente essa coisa de controle da natalidade, porque na China, cara, é gente de tudo pelo lado, é muita gente, então eles têm essa mentalidade. Talvez essa família que você conheceu, ele veio com essa mentalidade, não dá mais para popular o mundo. Não, essa não é isso não. Porque você falou assim, não pode ter 3 filhos, aí já vai entrar em uma outra questão, questão social. O Brasil já é roubado até na educação. Aí vamos entrar em questão de educação. Gente, aqui tem educação. Um filho por um erro de tabela, porque tomando anticoncepcional. Você pode ver esse exemplo. Nos países mais pobres é onde as mães têm mais filhos. Por quê? Porque não tem acesso à educação e bola de mas ainda assim é opcional. É o que a gente não quer. É muito difícil. A opção para quem não tem educação, para mim não é opção. Desculpa. E se você não tem educação, você tem braço. Você pode trabalhar. Cara, é muito difícil porque eu acho que a pessoa que não tem nada vai te passar o quê? Como é que eu vou ensinar para ela o quê? Eu tenho um filho para ganhar cesta básica, para ganhar Bolsa Família. Não, Tiago, tem gente que tem bastante entendimento e tem gato. Mas a maioria não tem. E a maioria tem gato, porque precisa. Trabalho muito. Eu estou dizendo para não fazer gato não, entendeu? Sim, porque ela é bem que merece, porque é bem safada. Bem pagar uma bola, eu pagar 400 reais de bolsa, cara. O exemplo aqui que você deu é a Light, mas existem várias outras coisas, como poderia ter citado como exemplo. Só que, gente, não para mim, isso é opcional porque eu passei por uma certa situação, né, no meio dessa pandemia. O meu patrão é não vou falar, porque olha que ele tá te vendo, vai te mandar embora. Fiquei 2 meses trabalhando sem receber, trabalhando, mas sem receber. Olha só. Meu senhorio, graças a Deus, compreendeu. A Light teve que compreender, porque senão eu paguei tudo. Eu tenho a chave da loja, eu tenho acesso a hora que eu quiser dentro da loja. Com tudo que ele fez comigo, eu não poderia ter entrado lá e sacaneado ele. Eu fiz. Ele fez de tudo comigo que eu poderia ter de lógica para fazer. E eu tive a opção de não fazer. Então a corrupção é opcional. É cultural. É diferente. É cultural. Mas a pessoa trabalhadeira, guerreira, beleza, cara. Achei legal isso. Mas isso que eu tô falando da opção de dinheiro, vamos lá, um pai de família que é tão trabalhador como você, que rala pra caramba, trabalha de faxineiro, ganha R$1.039 por mês. Pô, vou dizer que ele não é trabalhador, que ele não é honesto. Não, ele ganha 12 horas. Aí a conta de luz do cara, e ele quer ser honesto, a conta de luz do cara chega a R$500. Então só a conta de luz já comeu metade do dinheiro. O aluguel é R$300, foi R$800. O cara vai comer com R$200. Mas que tanta coisa de excesso de R$500. Isso cara tem em casa. Às vezes você não tem nada dentro de casa. Olha a luz, Você paga eletrodoméstico dando bola no ar-condicionado? Não, nem geladeira velha consome. Na minha casa é não tem o governo que rouba, você que nos rouba, a Light que rouba, a Light rouba. Diz que a gente não cobra esse preço. Você não tá falando isso comigo, não. Você tem que falar com os governantes, cara. Aí pergunta pra eles, por que vocês cobram R$500 numa casa de uma pessoa que só tem televisão e geladeira? Fala, né? Governo. Só uma observação, no caso do exemplo que você deu da sua loja aí, eu acho que você não fez isso mais por causa do seu caráter. Aí já envolve muito caráter, entende? Sim. Quando a pessoa já nasce com caráter, ela vai pensar se vale a pena mesmo ela se corromper indo pra vida do crime ou algo assim, ou vale a pena lutar. A gente tem exemplo, nosso próprio produtor aqui é um exemplo vivo. Criado em favela, ele poderia ser uma pessoa totalmente corrompida. E hoje é um cara que teve a carreira dele excelente, um cara super inteligente e foi bem sucedido. Então, concordo contigo, é opcional. Só que teve a a opção de uma questão social de botar você. O caráter é a opção. Gente, esse programa vai durar 2 horas, eu tenho que contar vocês. Vai, já Tem que voltar pro tema da católica. Mas eu também acho que o pobre favelado que mora dentro da favela e que não tem cultura, acesso à cultura nem à educação, tem todo o direito de tudo isso que a gente tem aqui fora. E não tem. Não chega isso pra ele. Por que não chega isso pra ele? Não chega cultura, não chega educação, não chega... Depende da favela. Eles vivem no meio da... na rocinha... Eles vivem no meio da bandidagem. Eles vivem no meio da bandidagem. O que eu tô querendo dizer é que eles vivem no meio de coisas erradas. E nem por isso eles são mau caráter. Eles são pessoas que trabalham, são pessoas que se sustentam. Exatamente isso. Então, mas por que
que quando acontece isso dentro da favela, vamos dizer assim, dentro da comunidade, né? Acontece o quê? De não pagarem luz, desde lá dentro, a maioria ninguém paga luz, ninguém paga água, ninguém paga nada disso. E ninguém fala que eles são corruptos. Por quê? Como ninguém fala? Falta de saneamento básico, de infraestrutura. Não tem ali dentro, não tem. Sim, não vai pagar, não tem, Tá claro que é o governo. Isso não chegou a eles. Mas eles lá dentro têm a opção de descer e roubar ou descer e trabalhar. É opcional. Claro que o governo é uma merda, com todas as palavras. Esse governo daqui, ele não te dá educação e cultura, que é para que você seja massa de manobra, para que você seja curral eleitoral. Exatamente. Você tem que ficar atento para isso. Entendeu? É muito mais fácil de controlar sendo burro. Só entendeu? É isso. Votar consciente, que é o que a gente faz nesse programa aqui. É opcional, claro que é opcional, mas você pode fazer mudar com o teu voto. É a única coisa que vai fazer isso mudar. Justamente, dizer não, dizer chega, acabou, a gente não aceita mais isso. Não se contenta mais com Bolsa Família para poder não conseguir pagar. Nós queremos mudança. A gente quer um trabalho bom, que um trabalho que consiga pagar a nossa despesa. Você acha que um pai de família se sente bem, se sente digno? Receber a cesta básica? Claro que não. É o voto errado que faz isso. É lógico que tem muitas mães que se aproveitam disso, até famílias. Claro. Famílias, mas eu acredito sim que também tenham muitas mães que recebem Bolsa Família que preferiam estar trabalhando para sustentar os seus filhos do que receberem Bolsa Família. E são obrigadas a receberem esse Bolsa Família porque não tem emprego. Obrigadas a não aceitarem emprego de carteira assinada, que senão perde. Perdem por Bolsa Família. Entendeu? Mas vamos Então falar de outro momento. Vamos continuar aqui a gente chamou a atenção a gente aí. Igreja Católica. Vamos lá. Temos perguntas aí, gente? Alguém se manifestou? Opiniões? Vai, opinião, solta, pai. Patrícia Rezo. Não, o evangélico que estão dominando a política a cada eleição. Mais e mais evangélicos se elegendo. Evangélicos dominam hoje a política. Isso. A Bárbara. Aí se o Vaticano liberasse o dinheiro que eles têm no banco deles e praticasse a verdade da caridade. Prática a caridade, né? Só um pedacinho de uma paredezinha. Isso, resolveu o problema mundial, gente. Mais alguma coisa? Não, só E dentro do catolicismo, como vocês estão falando sobre o catolicismo e política, eu gosto. Então dentro do catolicismo não existem então pessoas corruptas. Sim, existe. E mau caráter. A corrupção começou lá. Na realidade, mano. Mas aí veio Martin Luther King, não. Quem é esse? Lutero. Constantino. Não, Constantino o que criou fundou. O catolicismo. Depois o que separou Lutero. E separou. E aí viraram ladrões por lá, ladrões. Tô brincando, mas basicamente foi assim, né? Que aconteceu. A finalidade não era essa, né? Mas se tornou isso. Depois a gente conta. Eu estou falando tanto, e o Rei vai fazer esse programa. A gente tem um teólogo aqui, a gente tem um cara que estuda história. Ele podia fazer um programa semanal e contar coisas maravilhosas. Eu estou aprendendo tanto com ele. Tanto. Eu vou dar um beijo na boca dele. Tô brincando, vamos continuar. Vamos pro momento do nosso programa, que a gente tem umas perguntas que durante a semana, quando a gente fala que o programa vai ser de a influência católica, as pessoas vão perguntando coisas e a gente escolhe as melhores perguntas, tá bom? A primeira pergunta é: o presidente Bolsonaro se diz católico. De fato, ele representa os católicos? Não. Pô, eu não sou muito religioso não, mas assim, não sei se ele segue realmente a doutrina católica como deveria ser. Também concordo que não. Não, né? Ok. Segunda pergunta. Existe uma história que o Rei me ensinou hoje, que antigamente, em Roma, não existiam reis, né? Eram impérios, não é isso? Imperadores. Vocês falam, tá? Eram os imperadores, não é isso? E aí, um determinado momento, uma pessoa, que eu não lembro quem, rei... Constantino. Não, Constantino não. Que determinou que o império, que o Papa, ele ia ficar igual que o imperador. O Papa ia ser... Constantino, né? Isso. Constantino disse que o Papa... O Constantino pegou todo aquele... O Constantino ganhou uma guerra, não foi isso? Ele teve um sonho. Constantino teve um sonho com uma cruz. Para de rir, Beck, ele me ensinou hoje isso.
Constantino, vê se tá certo. Constantino ele teve um sonho, ele ia para uma guerra, ele teve um sonho com uma cruz, ele ali acreditou que aquela cruz era uma mensagem do cristianismo, né, de Jesus. E aí ele ganhou a guerra. Então, a partir daquele momento que ele ganhou, ele acha que foi com a ajuda de Jesus Cristo. Né? Então, naquele dia, ele começou a dizer, agora cristãos que estavam perseguidos e mortos pelos imperadores, falou assim, vocês não vão morrer mais, porque agora vocês todos vão ser católicos. Não é isso? Não, agora o cristianismo vai ser religião oficial de Roma. Oficial de Roma. Aí ele botou um novo nome. E escolheu uma pessoa, que não era nem estudada de nada, e falou, esse é o nosso Papa, e esse vai ser o representante de vocês. Não é isso? E aí, nesse momento, ele começa a dizer que o Papa, o representante da religião, vai mandar igual que o imperador. Igual que o imperador. E aí vem a pergunta. Por que, se naquela época a igreja, toda a política começou naquela época da igreja católica, né? Eles passaram a ser os donos e senhores de tudo, como a gente viu antes aqui dizer, que eles diziam para você, doa a sua casa e você vai ter salvação. Por que naquela época ela era tão forte e hoje ela não é tão forte? Ou vocês acham que ela continua forte na política, a igreja? Pode. Ela ainda é forte pra caramba. Ela é muito não forte. é como é antigamente. Existe uma bancada católica, existe uma bancada católica não forte? ouvi falar não, cara. Eu acho que, tipo, Então por que você acha que ela é forte ainda na política? A igreja católica é forte mundialmente, né? Na política? Na política, em tudo. O pessoal sempre antigamente falava, né? Eles falavam assim, política e religião não se mistura. Mas a história prova o contrário. Política e religião sempre andou lado a lado. Desde os primórdios que houve forma sociedade, o líder daquela tribo sempre ia lá e pedia o auxílio do líder espiritual. Então essa coisa de política e religião sempre andou lado a lado. Não, mas se a gente continuar no sempre andou lado a lado, a gente não muda nada, porque naquela época foi bem danino. Depende, acho que na minha visão isso depende da pessoa que está na frente da política, ou seja, na religião. Por exemplo, assim, acho que o Reis, que se eu tiver corrigido, eu ouvi uma história diferente. O próprio Pio Constantino, né, que foi o cara que fez essa história do Papa, o que eu ouvi falar sobre essa história, o próprio ele fez isso porque ele não queria perder o poder. Por quê? Se eu tiver errado, você me corrige, se for fake. O que eu ouvi dizer? Não, é porque os cristãos começaram a crescer muito. Olha a política já entrando novamente. Então ele, com medo de perder o poder, ele não se converteu de verdade, mas com medo de perder o poder, Pio Constantino se converteu para poder continuar no poder. Você acha que foi isso, Rei? Então, só precisa saber se o Pio Constantino é o mesmo Constantino que fez o Concílio de Nicéia que unificou a religião. Porque houve vários papas chamados Pio XV, Pio XIII. Você foi o primeiro. Foi o primeiro imperador Constantino. O primeiro imperador. Ele ficou, porque o cristão na época estava crescendo muito. Quanto mais matavam os cristãos, mais cristão aparecia. O próprio Roma já estava a maioria. Então ele, com medo de perder o poder, o que ele fez? Melhor se aliar os caras do que a política novamente. Melhor se aliar eles e controlar eles do que... Exatamente, do que ligar eles contra eles. A política religiosa. Eu acredito que hoje em dia a Igreja Católica não tem mais essa força que tinha antigamente. E o império que ela tem é justamente da época que ela cobrava esses... Será que não está maquiado? Será que não está maquiado? Eu acredito que não, porque tipo, quantos anos o Papa não vem no Brasil? Quantos anos? Acho que uns 4. E precisa vir para calcular? Não, vou te dar um exemplo. O Papa antigamente fazia voto de fome, né? Para querer alguma coisa, os presidentes iam lá e mudavam. Hoje em dia não acontece isso. Vai morrer de fome. Vai morrer que ninguém vai fazer. Então perdeu um pouco. Entendeu? Então, né? perdeu o temor. Perdeu um pouco o temor. Há pouco tempo, agora eu escutei falar que o Papa queria mudar a Bíblia, reescrever a Bíblia. E não conseguiu. Não deixaram ele ser real. Eu li sobre isso. Eu não vi isso, não. Não vi sobre isso. Eu li sobre isso. E não conseguiu. Então eu acredito que a Igreja Católica perdeu muito desde quando Martinho Lutero, né, traduziu a Bíblia para o alemão, que o povo começou a descobrir o que era o Evangelho, o que estava escrito na Bíblia, não tinha conhecimento, e quando a política deixa o povo alienado
Você não consegue saber. Os maus políticos querem te deixar alienado. Quando você tem uma visão mais ampla, você começa a perceber, que é o que a gente está querendo fazer agora na nossa política. Tirar aquela alienação que a gente tem dos políticos que, eu te dou isso porque a gente é bom, e não é, na verdade, eles estão ali te dando porque quer roubar. Te dá o peixinho, não te dá. Na Igreja Católica acontecia isso. O Martinho até falou, opa, tá errado. Vocês não podem manter só vocês o conhecimento. Vamos levar o conhecimento pro povo. O povo vai saber o que tá certo e o que tá errado por eles, pô. E traduziu a Bíblia e ali, graças a Deus, pra cá, isso aí, dali pra cá, a igreja, pra mim, começou a perder a força. E hoje em dia... É bom ressaltar que a Igreja Católica lá do início não tem nada a ver com a Igreja Católica de hoje. As pessoas lá do início eram imperadores que não eram convertidos, que forçaram as pessoas dentro de uma religião onde o homem dominava. Hoje em dia estão libertos desses imperadores e não tem nada a ver a de hoje com a do passado. Nossa terceira pergunta. Vocês acham que a Igreja Católica retomará o seu poder em algum momento? Vocês acham que a Igreja Católica retomará o seu poder em algum momento? Eu acredito que não, porque o povo está acordando. Mudou, né? Não deixa mais ser dominado dessa forma que acontecia antigamente. Eu acredito que... Mais uma. Dessa forma, não. Vocês acham que se o padre Marcelo ou o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempeste, se candidatasse a presidente, prefeito, governador, ele seria eleito? Sim. Um líder católico desses? Sim? Presidente não, mas agora governador, prefeito, eu acredito até que sim. Presidente não. Acho que sim, acho que tem uma boa chance. Então a Igreja Católica tem uma força. Sim, tem. Sim. Governador, sim, não, mas não é todo o país. É o que eu estou falando. Forte, mas não tanto, porque ela conseguiria um prefeito, um governo. Agora, presidente de um país. Qual é a religião do atual presidente? Qual é a religião do atual presidente? Católico. Mas não foram os católicos que colocaram ele. Sim, mas qual é a religião dele? Para mim, a religião dele é evangélica. Também, mas... Para mim ele não é católico. Para mim ele não é católico. Também acho que não. Nós falamos sobre isso segunda-feira, que as pessoas nascem e batizam. Aí as meninas falaram assim, a partir de agora não vai ser mais assim. Você vai se batizar se você for católico. Se você não for, você batiza onde você tem a tua ideologia. E eu achei correto. Então eu acho assim, ele não pode dizer que ele é católico, se ele é católico e não praticante, elas falaram, não existe isso. Eu não entendo disso. Mas se é assim, eu acho correto. Correto, sim. Então, para mim, eu só vejo ele falar da esposa, do evangélico, não sei o quê. Sim. A bancada evangélica é quem apoia ele. As igrejas tinham um telão imenso pedindo voto para ele. Eu não vi isso nas católicas. Eu vi nas evangélicas. Inclusive nas católicas hoje, você vai a qualquer igreja católica, não tem nenhum candidato em nenhuma igreja. Eles não pedem voto para nenhum candidato. E eu estou falando das que eu conheço, tá? Você liga para um padre, para alguém da igreja e fala assim, o senhor pode apoiar e tal. Eles não se envolvem em política. De repente, até para sanar aquela imagem dos donos, os ditadores da política, eles fizeram tanto mal que de repente falam assim, agora não vamos mais se meter nisso não, porque a gente já fez a nossa parte. Entendeu? Pode ser uma forma de defesa também. Com certeza. Né? Então tá bom, você votaria no Padre Marcelo ou no bispo? Vai depender da proposta deles, né? E você votaria em quem? Eu acho que eu não votaria nenhum dos dois. E você? Padre Marcelo. Do Padre Marcelo? Por quê? Porque ele canta bem? Não, ele passa mais desconfiança. Credibilidade. E você, Paty? Nenhum dos dois e você, Sandra? Nenhum dos dois. Eu não envolvo religião, não gosto de envolver religião com política. Então, vamos falar disso. E você? Acho que no Padre Marcelo. No Padre Marcelo? Eu acho que eu votaria no Padre. Claro que em outra realidade, se ele fosse uma pessoa que estivesse envolvida na política também. Sim. E outros projetos também conta muito. Projetos tal. Se for uma pessoa totalmente sem... Eu acho que ele é uma pessoa mais sã. Agora, no caso, do que eu não votaria nele, mas de repente, exatamente, de repente, ele vindo de um outro envolvimento. Uma outra situação, não sei, não posso dizer.
Posso, isso aí é o que tem que acabar. Não me importaria se ele fosse padre, é isso que eu quero dizer. Então não me importaria, não me importa se a pessoa, qual é a religião da pessoa, e sim o que ele tem para me propor. A religião dele para mim não é Isso aí. importante. Então, isso que a gente ia falar. Foi falado isso na semana passada, que a religião, a polêmica, né? Religião deve andar junto com a política? Religião não deve andar junto com a política? Religião, nós somos um país laico, né? Então, se supõe que devemos respeitar todas as religiões, não é isso? O presidente ele não pode te obrigar. E política é política. Mas como lá atrás existia isso de que a política estava dentro da religião, já foi detectado, acho que isso não deu certo. Então, de um tempo para cá, que vem dizendo isso, política e religião não devem andar juntas, não devem andar juntas. Eu acho que é através disso. E eu acho correto. Eu não sei vocês, eu acho correto que é política, religião. Fé é outra coisa. Religião é uma coisa, fé é outra coisa. Fé, eu posso ter fé num político. Eu posso ter fé num cantor, posso ter fé numa tia minha. Eu posso ter fé em Jesus, fé no que eu quiser. Agora, religião é seguir uma doutrina. Eu acho que é um caminho. Eu acho que pode andar junto com a religião, mas não que deve. Entende? A pessoa pode ter a religião dela. Tá, ela pode ter a religião dela, mas ela não pode. Eu não posso gerir a política em base da minha religião. Entendeu? Mas, Ricardinho, tem países que a lei do país é tudo que está dentro da religião. Um exemplo, países árabes, no Oriente Médio. A lei do país é o Alcorão. E acabou. Em Israel, a lei de Israel é o que está na Bíblia, no Antigo Testamento. Entendeu? E lá ninguém se sente assim ofendido em seguir. E para eles é honra seguir o que está na Bíblia do Antigo Testamento. E para o muçulmano é honra o país dele ter o Alcorão como lei. Como aqui tem várias religiões, isso não é possível. Porque se o presidente é evangélico, ele impõe a lei dele para quem não é, a pessoa se sente ofendida. Assim vice-versa, se o presidente fosse um judeu, ou do Umbanda, ou no Candomblé, impôs isso. Entendeu? Mas nos outros países, a Arábia Saudita é uma religião só. É o islâmico. Ainda bem e que acabou. a gente mora no Brasil. Entendeu? Eu ia falar isso agora. Eu respeito, né? Mas a gente mora no Brasil e eu fui criado no Brasil. Eu nasci aqui, graças a Deus, não tenho que seguir isso daí, porque seria muito triste não ter essa liberdade. Mas de repente não é triste para eles. Para eles não conhecem outra realidade. Sim, eles aprenderam desde criança. A cultura deles é esse tipo. Para mim seria uma repressão, no caso. Que é o que muita gente pode retroceder, sim, cara. Acho que mas é o que acontece. Eu não quero que aconteça, mas parece eu acho ser que pode acontecer, sim. Mas parece ser que aconteceu algumas vezes isso na prefeitura do Rio. Então você se sente mal. Você se sente mal. A história prova que a gente pode retroceder, sim, cara, infelizmente. Olha, esses países árabes que eu citei, que são, acho que 70 países que têm a mesma religião, nem sempre eles foram islâmico, muçulmano. Eles foram conquistados por Maomé, acabaram com a religião daquele povo que estava ali, e a partir de hoje todo mundo é muçulmano, senão morre. E hoje eles têm orgulho de ser muçulmano, porque isso começou há 400, 500, 1000 anos atrás. Essa geração que nasceram agora já nasce com orgulho, mas antigamente não, foi na força. Não estou falando que a religião é ruim deles não, tá? Só estou dizendo que se alguém chegasse aqui e falasse, vai todo mundo ser amarelo. Gente, mas eu sou azul, vai ser amarelo, senão vai morrer. Deve ser muito ruim. Que nós já crescemos com a liberdade de escolher a nossa religião. Coreia do Norte é assim. Eles dizem que se você tem que andar a mulher não pode andar de calça comprida, né? Se andar... Não, países árabes. Não, Coreia do Norte, onde que é ditadura, é comunismo, eles impõem que você tem que fazer a cara do cara bem estampada na internet. Na Coreia do Norte, se você perguntar para alguém, se você sabe quem é Justin Bieber, não. Ninguém sabe quem é, porque eles não têm acesso à internet. A pergunta seria, vocês acham, eu fiz essa pergunta em todas as semanas, a semana dos de Axé eu fiz a mesma pergunta, a semana dos evangélicos eu fiz a mesma, e hoje eu vou fazer a mesma para vocês. Vocês acreditam que as pessoas que são católicas, que seguem a religião católica, elas são as mais intoleradas, as que mais sofrem intolerância?
Elas sofrem ou praticam intolerância? Sofrem. São as que mais sofrem intolerância? Sim, intolerância. A Igreja Católica? Religiosa? Acredito que não. Eu acho que também não. Acho que tem outras religiões. Qual você acha que é? As religiões afro, acho que sofrem você, intolerância. Candomblé, Umbanda, né? Mas esse pessoal que vai quebrando os santinhos, que vai quebrando as estátuas, isso já deixou de ser intolerância para ser violência. Eu não tenho problema nenhum com religião, mas tem muitas religiões, inclusive na base cristã, que as pessoas chamam de, eu não entendo muito, desculpa, mas chamam de fundamentalista. E essas pessoas fundamentalistas acabam se tornando meio que extremistas, tipo assim, só meu Deus que salva, só aquele meu caminho que é o certo. Isso cria uma situação que, tipo, acaba, como é que se fala? Desagregando, né? Então, acha que ele acaba menosprezando a religião de outros. Claro. Aí acaba causando esse problema, né? E a gente tem que aprender que, eu sou isso, vou ter que respeitar o outro. A gente tem que distinguir entre o Evangelho e o Candomblé, a Umbanda, esses dois lados, o catolicismo tem ficado um pouco de lado por causa dessa briga dos dois aí, então eu acredito que em ordem. Os que sofrem mais intolerância são os de axé, depois os evangélicos e depois os católicos. Pra mim sim, cara. Porque ficou muito visto aquilo que não é visto, não é lembrado. É estranho se você for os evangélicos, porque ao mesmo tempo eles também acabam realmente pregando esse fundamentalismo. Só meu Deus é um, e também acabam sofrendo retaliação. Aí fica assim, o meu Deus é verdadeiro, aí o outro diz que é o Deus dele, e fica essa confusão, essa parada toda. Entendi. E vocês acham que essas pessoas, porque o catolicismo sofria bastante intolerância naquela época, né? Os cristãos. O que fez isso mudar? Os perseguidos eram os cristãos. Por que hoje são os de axé? Já que vocês acham que os que mais se sofrem intolerância são os de axé. No passado, não aparecer, por exemplo? Vai entrar para mim novamente na política e questão do poder, essa é a minha visão particular. No começo, os católicos os cristãos eram perseguidos. Sim, isso. Até na minha visão, o próprio Jesus Cristo, na verdade, para mim, foi muito mais crucificado por questão política do que religiosa. Na minha visão, eles tinham medo dele, muito mais uma visão política do que religiosa. Entendeu? Então começa por aí. No começo eles eram perseguidos, depois eles começam a ganhar força e começam a tomar o poder. De perseguidos eles começam a perseguir, que é a Idade Média. Na Idade Média, de perseguido eles são os perseguidores. Aí entra a política e o poder, porque eles estão no poder. Aí então, quando eles estão no poder, eles começaram a perseguir as outras religiões. O que você acha, Rei? Então, no início, os cristãos, né, os que serviam a Jesus eram perseguidos, mortos, assassinados. E quando Constantino ele unificou várias religiões dentro do cristianismo, ele chamou isso de católico. Católico quer dizer universal, ou seja, junta todas as religiões dentro de uma coisa só, ninguém mais é perseguido, e quem não quiser entrar para essa religião nova, católica, vai morrer. Isso aconteceu. Aí eles começaram com muitas religiões, não é isso? Sim, eles começaram a perseguir outras religiões, inclusive os judeus, que eles entendem que os judeus que mataram Jesus, e Jesus seria o ídolo deles agora, então teria que matar os judeus. É bom relembrar que os católicos que mataram várias pessoas de outras religiões não era aqueles membros da igreja que eram perseguidos, mas sim a nova liderança, soldados romanos que se converteram, entre aspas, imperadores romanos que mandavam os soldados matar quem não se convertia. Não era aquele povo que se escondia para adorar a Deus com medo dos romanos. Tem que separar isso, não era entendeu? O povo de fé. Não era o povo de fé. Não generalizando, claro que sempre existem bons cristãos e sempre vai existir. Sim. No caso foi o povo do poder, né? Sim, foi o povo político. Foi o povo político romano que entrou dentro da igreja. Tudo mistura, a política com a religião lá no fundo. Entendeu? Então, gente, é isso. Vamos terminar nosso programa, tá bom? Hoje quero agradecer muito a presença de vocês. Foi uma noite proveitosa. Eu acho que esclarecemos muitas coisas, né? Espero que vocês saiam amigos daqui. Acho que eu
coisa, mas a minha opinião nunca é 100% perfeita, como a dele Isso não é é. verdade. Eu acho que só desse jeito, a gente mostrando a nossa diferença, que eu aprendo com ele, ele aprende comigo, e assim a gente cria uma sociedade melhor. Então seria uma boa política dessa forma, né? Eu aprendi muito com ele, hoje com você também. Muito obrigado pela participação de todos vocês em Casa Beck. Musiquinha. Muito obrigado pela participação de todos vocês em casa. É sempre uma honra ter vocês aí. A gente sabe que semana que vem, quarta-feira, a gente tem um encontro no lugar que a gente traz verdades, tá bom? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela paciência. Hoje, com essas coisas da internet cair, não cair, fica complicado. Mas, assim, eu acho que a gente conseguiu transparecer, esclarecer e conseguimos também aprender muito com vocês, com as informações que vocês passam pra gente, com o Rei e toda a nossa equipe. Eu quero agradecer de coração a minha equipe que faz as tripas coração para isso acontecer. A gente não tem recurso de nada, a gente só tem amor e boa vontade e força para mudar. Até semana que vem. Um beijo no coração de cada um de vocês. Sejam felizes, é uma ordem.